Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. No ar, Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Locadora Cargo, o veículo certo no lugar certo. E Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. Olá, pessoal. Hoje estamos aqui com mais um episódio do Conexão Diálogo e conversaremos hoje com a professora Mariana Cavalcante e Almeida Sá. Ela é especialista em taxonomia de fungos, com uma trajetória acadêmica sólida e diversificada. Iniciou seus estudos na Universidade Federal da Paraíba, onde cursou licenciatura e bacharelado em Ciências Biológicas. A doutora Mariana possui mestrado e doutorado em Sistemática e Evolução pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Atualmente, ela está cursando pós-doutorado no Canadá. Lecionou algum tempo em universidades, colaborou entre 2021 e 2023 com o professor Marcos Eberlin, em pesquisa de espectrometria de massa, analisando o proteoma de primatas e células cancerígenas. Além de sua dedicação à pesquisa e ao ensino, a doutora Mariana traz um profundo interesse em explorar o mundo biológico em sua amplitude. Hoje teremos uma conversa rica sobre biologia em geral, mas principalmente sobre a criação. E hoje conversamos com a doutora Mariana. Bom dia, doutora Mariana. Tudo bem? Dia, tudo jóia. Como é que está o frio novamente aí no Canadá? Nossa, aqui tá começando a esfriar, né? Tá entrando o inverno agora, final de novembro, quando chega dezembro já tá nevando. É mesmo? É, Que, início de que, dezembro já começa a neve. que maravilha. Doutora, a senhora nasceu aonde? Eu sou de João Pessoa, na Paraíba, então saí do forno pro geladinho, do forno pro freezer. É verdade, da churrasqueira para o freezer, né? Exatamente. Me diga uma coisa, a senhora foi criada em João Pessoa mesmo? Sim, nascida, criada, fiz minha graduação lá. E aí eu saí na pós para Natal, porque em João Pessoa, na Universidade Federal da Paraíba, não tinha pós em fungos, que era o que eu trabalhava na época, especificamente taxonomia de fungos, não tinha lá. Então ou eu ia para Recife, ou eu ia para o Rio Grande do Norte, e terminei indo para o Rio Grande do Norte. Lá fiz mestrado e doutorado. Certo. Como é o nome da sua mãe, do seu pai? A minha mãe é Ana Maria Cavalcante Lopes, é enfermeira, professora da UFPB também. Meu pai era Geraldo de Almeida Sá, ele era advogado, faleceu em 2004, mas era uma pessoa muito inteligente. Então, eu fui criada no meio de pessoas que gostavam muito de ler, de muito de estudar, e eu pensei até em fazer direito, depois pensei em fazer medicina, e depois eu decidi por biologia, não sei o que foi, mas minha mãe me proibiu de Cabe... fazer enfermagem. Não, 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 não vai dar certo, não. Mas foi bom, foi bom. É bom você experimentar um pouco de cada coisa. Eu trabalhei um tempo com meu pai como secretária para ver se eu Era gostava. isso mesmo? Aí eu olhei, eu digo, não vai dar bom para mim. Aí fiquei meio no limbo, sem saber o que fazer. Na minha época não era Enem, vou entregar as idades, né? Na minha época ainda era Sim, processo seletivo seriado, você escolhia a universidade, fazia a prova da universidade, e aí eu lembro que eu peguei, tinha um livro que tinha todos os cursos, né, da universidade. sim. E aí eu disse, eu gostei de biologia, e decidi fazer biologia assim, Foi assim, no impulso. foi no impulso, e eu gostei demais, e me arrependo não, mas foi. Ah, que legal. A senhora tem irmãos, irmãs? Não, não, eu sou filha única, eu sou casada, eu tenho uma filhinha já, mas eu não tenho irmãos, não. Tudo era seu, né? Até os problemas, né? Porque aí qualquer coisa que acontecesse, eu não tinha quem dividir a culpa. Era só. É verdade. Tem vantagem e desvantagem de ser filho único, mas era. E como foi sua vida na faculdade? Eu entrei numa turma muito boa. Até hoje eu mantenho uma amizade com a maioria deles. A gente tem até um grupo de WhatsApp em que a gente conversa, brinca, a gente ainda se reúne. Fui madrinha de casamento, foram meus. A gente tem uma relação muito legal.
Mas após foi mais pesadinho um pouco, porque eu me converti pouco antes de entrar no curso de biologia. E quando eu fui fazer a pós-graduação, tinha de taxonomia em fungos em Recife e tinha sistemática e evolução em Natal. E eu não consegui fazer a prova de Recife, porque precisava de um orientador que tivesse na pós. E eu não tinha ninguém lá que quisesse me receber na época. E aí eu fui a Natal e me receberam em Natal. Aí eu fiz, meu Deus, mas o que é que eu vou fazer numa pós dessa? Eu lembro que eu tive conversas com amigas minhas, assim, eu digo, eu vou fazer, mas eu não sei como é que vai ser isso. Eu tinha bolsa já, eu só precisava passar na prova, não precisava ser em primeiro para ganhar bolsa, nada. Eu já tinha, porque tinha muito projeto na época, tinha muito investimento com diversidade. Então, eu passei na prova. E eu lembro que eu fiquei um tempo assim processando o porquê de eu estar numa pós de sistemática e evolução, se, né? E aí, durante o meu mestrado, foi que assim, eu já tinha minhas questões sobre o processo evolutivo, mas foi durante o meu mestrado que eu descobri o pessoal do DI, né? E aí comecei a estudar mais, porque eu não entendia a teoria muito, e comecei a estudar a evolução mais, e aí tive algumas histórias engraçadas na pós, principalmente porque batia muito de frente, não porque eu achava apenas, mas os próprios artigos falavam dos problemas, porque assim, às vezes a comunidade científica bate muito, mas os próprios artigos, o próprio Darwin, todo mundo ele diz, ó, se isso aqui que eu estou afirmando não acontece, isso aqui que eu estou dizendo, obviamente, não acontece. Sim. Então, não é uma culpa do pesquisador em si, não é culpa de Darwin em si, é do recurso que você tem na época, entendeu? Então, há 10 anos atrás, quando eu fazia análise molecular, era uma coisa, hoje já é outra coisa, e assim a ciência caminha. Então, as coisas vão mudando, as percepções também, porque a gente vai conhecendo mais. Então, nessa época, eu era muito. Não que eu não seja hoje, mas eu era mais do embate, assim, de conversar mesmo, de querer entender, de discutir, né? Discutir no sentido bom da palavra, discutir as Sim, ideias, não discutir, brigar, sim. né? Então, após foi um pouco mais complicado, o doutorado foi mais tranquilo, mas mais corrido, porque eu saí praticamente um ano, quando eu voltei, eu já comecei a trabalhar como professora, então tive filho, e aí eu praticamente defendi, né? Porque eu já tinha todas as disciplinas pagas, então eu não tive mais. Durante o meu doutorado, eu não tive mais tanto problema nesse sentido. Os problemas são outros. Aí foi porque eu fui já palestrante, aí as pessoas já começaram a mandar e-mail para pós, aí começa uma confusão muito grande, mas aí a gente segurou a onda e estamos aí. Doutora, e como foi sua conversão? Sim, antes Eu era da católica, faculdade. Sim, eu era católica, é, eu não vou dizer assim, porque o povo tem esse costume de dizer praticante, né? sim, sim, Eu ia à missa, eu lia, fazia a liturgia, até porque eu falo muito alto, então ajudava bastante. É, Principalmente em algumas igrejas que não tinham microfone, coisas desse tipo, a gente ia. Mas eu acreditava em Deus, mas não era uma regra de fé e prática. Eu tinha os princípios, mas eu não considero que eu era convertida de verdade. Eu acreditava em Deus, mas eu acreditava assim, é uma coisa boa, que quer o bem de todo mundo, que está tudo certo. Era mais nesse sentido. E aí, em 2004, meu pai faleceu. Em 2004, eu prestei vestibular e perdi o vestibular. Tava com cabeça nenhuma para fazer. sim. Mas fiz. Depois eu não passei, porque eu zerei biologia. Zerei biologia. E Zerou biologia? Zerei. Zerei o que eu Olha, mais sabia. Zerei o que eu mais sabia. E aí, eu terminei fazendo o curso de nutrição numa faculdade privada e em 3, 4 meses eu disse, não, mãe, vai ser dinheiro jogado fora seu, eu não quero não. Eu vou fazer cursinho, que eu tinha pavor de cursinho, mas tive que fazer o cursinho. E aí, nesse cursinho pré-vestibular, que ainda era esse sistema, né, de você estudar para a prova específica da universidade, sim, sim.
tinha um rapaz que era cristão, que era evangélico, e a gente ficou amigo, a gente começou a ficar amigo. E aí ele tocava muita música, ele tocava violão e a gente ficava no intervalo do cursinho, ele tocando, cantando louvor e tal. Eu gostava das músicas, conhecia algumas, né? Porque eu ia para a igreja, às vezes tocava. É, E aí ele começou um trabalho, mas não foi só comigo, foi com Sei. todo mundo do cursinho. E aí ele montou, pegou uma sala do cursinho, eles deram uma sala. Ele montou o que ele chamou de intervalo gospel, que era saía todo mundo, pegava um comer, ia lá para cima, e ele tocava, pregava e começou a crescer, e o negócio começou a tomar uma proporção fora da curva e cresceu de coisa de 50 jovens estarem lá dentro. Então, eu me converti de verdade no curso, num show de Fernandinho, o cantor. Sim, Ele fazia alguns shows na Orla de João Pessoa e de Cabedelo, no caso, que é um município satélite. E a gente foi e eu me converti lá. E aí, de lá para cá, aí foi uma mudança muito radical. E eu lembro até que eu fiquei em crise, né? Porque eu tinha escolhido o curso já. Eu não tinha orado sim, pelo. Não era, sim, não era algo que Deus tinha me dado, me mostrado, nada. E aí eu lembro que eu chorei muito, porque eu não queria reprovar de novo, né? Eu não queria não passar no vestibular. E aí eu disse assim, Senhor, eu queria isso para mim, mas eu não pedi para o Senhor isso para mim. Eu escolhi antes do Senhor dizer se queria que eu passasse ou não. sim, Então, eu vou ficar muito triste, mas se for da sua vontade que eu não passe, que não é isso que o Senhor quer para mim, amém. Mas eu falei, eu orei assim, ó, chorando. Eu fiz assim, chorando. chorando, doeu, doeu, doeu. Porque assim, eu estudava muito. Então, tipo, vou perder, era uma coisa que ia machucar, de novo, né? Porque já estava machucado. Mas eu lembro que eu sonhei a posição que eu passava. Eu sonhei que eu olhava os nomes. E eu não só achei o meu, o povo do cursinho que a gente estava junto, eu sonhava com todo mundo a posição que o pessoal passava. Quem passava e quem não passava. Eu sonhei o pessoal com os cabelos raspados, a gente fazendo Sim, festa. Foi muito foi uma engraçado. revelação, né? Foi. E quando eu vi a posição que eu passei, eu não acreditei. Eu disse, não é possível. E aí eu lembro que eu tinha um costume, agora eu não faço mais isso, mas eu tinha o costume de, quando eu tinha uns sonhos assim, muito fortes, eu anotava. Anotava, porque é o costume que eu tinha, eu anotava. E eu lembro que eu anotei a posição que eu li no sonho. E era a mesma posição que eu tinha passado. E Qual aí eu foi? estava, 33º, Olha foi, só. 33, eu lembro. E aí eu passei, e aí, quando eu passei, ou foi 34º, foi um dos dois. E aí eu lembro que eu a gente fez culto de ação de graça, foi aquela festa, e aí eu agradeci muito a Deus, eu disse, eu vou honrar, Senhor, eu vou honrar, eu vou honrar isso que o Senhor me deu, porque o Senhor me deu, porque talvez não era isso que eu era para fazer, e Sim. mesmo assim o Senhor me deu, então eu vou honrar. E assim foi. Assim foi. Mas a sua mãe também era católica na época? Minha mãe é católica, mas a minha mãe não é de ir para a igreja, mas ela é uma pessoa com uma fé muito grande. Ela, ela sempre me ensinou muito a acreditar em Deus, a confiar em Deus. Até hoje, às vezes ser fora do seu país é pesado, às vezes, né? Tem muita coisa que as pessoas não sabem, que a gente pensa que tudo é muito bom. O povo ganha em dólar, tá vivendo lá, tá tudo bem, né? Não é tão assim Sim, também. Tem muitas outras coisas, aparecem outros problemas. sim, E aí eu ligo para ela quando eu às vezes choro, né? Às vezes é mãe, né? É a sim, quem e ela diz assim para mim, ela fez, olha, minha filha, eu sempre digo isso, minha mãe sempre falou isso. é, Entregue a Deus e deixe. Eu sempre, quando eu não sim, tinha uma coisa que eu queria, mas eu não sabia nem como, nem se eu podia, eu entregava na mão de Deus. Eu disse, ó, Senhor, é isso aqui. E aí, Deus sempre me dava. Ele não dava exatamente o que eu queria, mas ele dava o que eu precisava. sim, sim. Porque às vezes existe uma diferença entre o que a gente quer e o que a gente realmente precisa. Precisa. Então, peça o que você precisa.
e Deus vai lhe dar o que você precisa. sim, Então, ela tem essa fé muito estabelecida. Então, eu fui criada nesse sentido, de sempre acreditar muito em Deus, mas ela não tem essa. Ela lê a Bíblia, já leu a Bíblia mais de uma vez, mas ela não entra muito. Acho que até por conta de algumas experiências com alguns colegas que não têm sabedoria, né? Aí, sim, sim. meio que, sabe, mas nunca negou ir para um culto. Quando eu me batizei, ela estava lá. Eu me batizei na católica e depois eu me batizei na evangélica. Ela foi nos dois. Nunca criticou, nunca impediu, sempre me deu apoio, sempre foi amiga dos meus amigos. E, e, e é isso. Minha mãe é Mas uma. aí a sua conversão, você foi para uma igreja que confessa o quê? Não, então, eu me converti, mas eu não tinha igreja. Eu, Ah, eu me converti no cursinho. Então, eu ia para a igreja batista, porque era a igreja desse esse amigo nosso. Eu tenho uma amiga que hoje mora na Austrália, mas ela ia para outra igreja, que era a Sara, e aí eu disse, agora eu vou começar a ver e orar para ver o que é que Deus, onde é que Deus quer que eu fique, porque eu já sim, sou, estamos aqui, mas então eu acho que eu fui uma das poucas assim que se converteu sem ter um lugar específico, sim, né? Eu sim, converti sim, numa sala de cursinho praticamente. Então, sim, aí eu comecei, tinha muita gente do cursinho que também era cristão, né? E aí eu comecei a visitar as igrejas, e aí eu terminei a igreja, indo para a igreja congregacional. sim, Fiquei lá por um tempo, até eu comecei a namorar meu esposo, que hoje é esposo, né? E ele era da Igreja Batista. Então ele ficou um sim. tempo lá, eu estava na liderança da igreja, e depois eu saí da liderança da igreja, e quando eu saí, aí eu saí da igreja. E aí eu fui com ele. E aí a gente começou a gente ficou na Igreja Batista até a gente vir para cá. Isso lá em João Pessoa. Isso em João Pessoa, é. Qual era, só para curiosidade, qual era a Igreja Batista? A primeira Igreja Batista, A primeira Central? Igreja Batista era. Primeira Igreja Batista de João Pessoa. Ah, legal, legal. Boa, a doutrina é boa. É, e aí, a senhora formou, fez mestrado, fez doutorado, e em que momento a senhora teve contato com o TDI? Então, a minha vida acadêmica, no sentido, eu e a TDI sempre foi muito conturbada, no sentido não entre eu e a TDI em si, mas entre eu e as outras pessoas que me viam me aproximar. Parecia que ninguém Sim. queria que eu chegasse perto. Era muita confusão. Inclusive, muita gente que era amigo meu, que respeitava meu ponto de vista, dizia: olha, não vai. Não vai, porque você é uma pessoa muito inteligente, você faz ciência direitinho, se você se meter com isso, você vai arranjar confusão desnecessária. Não vai. Mas eu fui. E aí eu sou teimosa. O Senhor tem trabalhado, mas eu sempre fui muito teimosa. E eu sempre fui muito curiosa. Então, é, eu lembro de ter ido. é, a igreja congregacional era uma igreja muito pequena. Era uma Sim. igreja que eu acho que tinha 20 jovens só. Então, a gente, às vezes, tinha o acampamento de carnaval. E aí, como a gente era pouco, a gente decidiu uma vez ir a Campina Grande. Eu não sei se o senhor conhece, mas existe a Consciência Não Cristã. conheço a Paraíba, não conheço. Pronto, aí existe um evento em Campina Grande, que é uma cidade próxima de João Pessoa, mais para dentro, né, mais para o interior da Paraíba, chamada Campina Grande. E lá tem um evento enorme chamado Consciência Cristã. E a consciência cristã, ela traz pastores, traz cientistas, traz tudo. A maior biblioteca a céu aberto que eu já vi na minha vida é gente, gente. Eles fecham Campina Grande praticamente para esse evento. E a gente decidiu, em vez de ir para o acampamento com todo mundo, a gente decidiu alugar uma casa e todos os jovens da igreja juntos e ir para a consciência cristã. E aí, por exemplo, aí tinha gente que gostava mais de liturgia, aí, por exemplo, tinha um curso do professor do pastor Augusto Augusto Nicodemos? Nicodemos, tinha de vários pastores, vários. Sim, sim. E aí, quem gostava ia. E eu, como boa cientista que sou, tinha o professor Adalto Lourenço. E aí eu disse, eu vou. E aí alguns foram comigo, incluindo hoje meu esposo, mas na época namorada a gente foi.
E eu enlouqueci. Eu lembro que eu disse, meu Deus, eu preciso aprender isso aí. Aí eu comprei todos os livros dele, os DVDs dele. Eu não cheguei a conhecê-lo na época, mas nossa, onde ele ia, o que ele tinha de internet sobre ele, eu começava a estudar, né? E aí foi quando eu comecei a ver que existia formas diferentes de você apresentar os dados, no sentido de, não de apresentar os dados, mas de interpretação dos dados. Você tem o mesmo evento, mas você pode ver aquele evento de formas diferentes dependendo do que você acredita, ou do que você não quer acreditar. Vai depender do que a gente chama de cosmovisão. Então, ele me ensinou muito sobre isso. E aí, no ano seguinte, eu fui de novo. E aí, nesse ano que eu fui de novo, eu conheci o professor Ricardo Marques. E aí o professor Ricardo é biólogo. E aí eu não sinto muito prazer em dizer isso, não, mas eu stalkeei ele. Para onde ele ia, eu ia. Isso incluindo a cidade. Ele ia para o restaurante, eu ia. Eu lembro que chegou uma hora que ele disse, minha filha, senta aqui. Eu acho que ele já estava, essa menina não tem um parafuso meio fora. E aí a gente começou a conversar e eu disse, eu quero começar, mas eu não sei por onde. Aí ele fez ore que Deus vai mostrar. E aí eu lembro de eu ter chegado em João Pessoa e eu ter falado com o meu esposo, eu disse assim, nossa, tem que ter gente para falar sobre isso aqui. Não tem, a gente tem que ter um evento desse tamanho, ou alguém vir, ou alguém trazer. Aí ele fez, por que você não fala? Eu digo, eu não sou, eu sou a terceira pessoa depois de ninguém. Ninguém vai querer me ouvir, entendeu? Aí, bom, enfim, aí ele fez, então ora que Deus, ou Deus dá alguém, ou Deus prepara você, vai ser assim. Eu comecei a orar e começou uns amigos meus a me chamarem para ir às igrejas para falar sobre essas discussões que a gente já tinha em off. Eles, não, vamos, Sim, vamos na igreja, vamos. E assim começou. E aí, um belo dia, eu fiz uma pergunta ao professor Marcos pelo Facebook. E eu acho que muita gente fica seguindo o que ele faz e fala. E aí tinha uma página na época chamada Evolution, não sei o que lá, alguma coisa assim, eu não vou lembrar, é alguma coisa com evolução. E eles tiraram um print disso. E alguém da TDI me mandou uma mensagem com o link dessa conversa. Tinha 600 comentários, era muito, parecia um livro. Os caras acharam meu Lattes, o que é que eu fazia, onde eu trabalhava. Aí tinha uns que diziam assim, não, mas ela pode estar fazendo uma pergunta científica, querendo rebater. Não, mas ela é gente cristã. do próprio TDI, Não, gente que não, seguiu o Marcos. evolução, de evolução. Ah, tá, 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 tá. Aí começou, não, mas ela foi da igreja, ela é da igreja. Então eles começaram a fazer um dossiê a Sim. ponto de dizer que ia falar com a pós, que ia entrar em contato com o meu orientador, acharam o meu orientador. Aí disseram que, porque ele tem um cabelão grande, assim. E aí disseram, ele é metaleiro, ele é roqueiro, ele não vai querer Meu isso. Deus do céu. Nossa, quando eu comecei a ler, eu digo, Jesus! Aí quando eu falei, aí que deu o maior rebu, né? E aí, nessa confusão, chegou no professor Marcos, a confusão. E ele me manda um e-mail me convidando a ir dar uma palestra no Mackenzie. E aí eu disse, pronto, é agora que a gente bota uma pá de cal, né? Ou bota mais, vai botar gasolina na fogueira, mas eu vou. E fui. E fui, eu acho que eu fui a primeira mulher a palestrar. Nesse dia, Rogéria Ventura também Sim. palestrou, mas ela palestrou depois de mim. Então, eu fui a primeira mulher, né, a palestrar. E aí, eu lembro que foi muita confusão, nossa. E aí daí para frente foi só para frente, não teve mais. Aí era congresso, era podcast, a gente abriu um canal e começaram a divulgar e começou a ficar grande, começou a crescer, né? Começou a dar mais problema. Aí eu tive problemas durante o doutorado também, e eles mandaram e-mail para pós. Eu estava grávida na época, nem tinha tido Helena ainda. E porque teve uma confusão, eu fui revisar um material de um pessoal que ia fazer acho que era uma nota para uma revista de uma igreja sobre o dilúvio. E Sim. eles me mandaram o texto para eu olhar a parte biológica do texto. Eu lembro até que eu até falei, eu disse, olha, eu acho que a terminologia tá boa, mas eu acho muito avançado para uma. Eu penso logo na senhorinha da Era para igreja. EBD? Era Eu para não sei se EBD. era para a escola, eles disseram que era para a revista de uma igreja.
E sim. aí eu disse, não, então, ó, eu acho somente que vocês têm que mudar essa linguagem. Essa linguagem, ela tá, assim, muito alta. Se for uma senhorinha da igreja, dependendo, ela não vai entender biologia, ela pode até entender o contexto, Tava mas mais não. para uma revista científica, é? E aí, e era, só que eles não me disseram que era. Eles terminaram publicando Ah, numa revista predatória, a gente chama de revista predatória, revistas que você paga e publica. sim, E terminou saindo com o meu nome. Eles botaram o meu nome. E aí, esse artigo chegou na coordenação da minha pós. Só que era um artigo sobre o dilúvio. E eu não. Aí eu comentei, eu disse: olha, eu sou cristã, eu sou evangélica, é, eu tenho acobertado pela Constituição ter o direito à minha fé, mas esse artigo em específico eu não tenho nada a ver. E aí eu tive que fazer uma carta de retratação após, mostrando os e-mails, porque eu tinha provas. Eles tinham realmente entrado em contato comigo especificamente sobre eh, um artigo para a igreja, uma coisa, um curso, um texto para a igreja. Então, não era um texto para uma revista, era um texto para a igreja, entendeu? Então, eu expliquei, ficou tudo bem, entre aspas, e aí esse pessoal começou a falar muito mal de mim, nesse mesmo que deu os 600 comentários, esse mesmo grupo. E aí meu esposo, como eu estava grávida, meu esposo enlouqueceu de raiva. Entrou lá e fez: olha, eu só quero que vocês saibam que ela está grávida. Se ela perdeu a nossa filha por conta de vocês, eu vou processar todo mundo aqui. E aí uma pessoa do grande dentro desse grupo me ligou pelo Facebook. Foi muito respeitoso. Falou comigo e eu expliquei. Mandei o documento, o mesmo documento que eu mandei para a pós, eu mandei para ele. Eu disse: não, o que me entraram em contato comigo foi sobre isso. Fizeram nessa revista assim, e eu não tenho nada a ver com isso. Mas aconteceu dessa forma. E eu, como cristã, eu vou trabalhar para a igreja, mas no sentido de publicação não foi o caso. E aí eles pediram desculpa, fizeram uma carta de retratação imensa, mas foi isso, assim. Então foi aí que eu entrei no radar da DI. A coisa tomou outra proporção porque eu era bióloga. Porque, por exemplo, muita gente entra, muito químico entra, muito físico entra. E a física e a química, eles não estão muito interessados nisso. Eles não batem, não. Quem bate são os biólogos, porque o darwinismo é um paradigma da biologia. Você não pode explicar nada na biologia a não ser as luzes da evolução. Então, se sim, se você bate no processo evolutivo no sentido de questioná-lo ou de tentar reformular, aí dá problema, entendeu? sim, Então, como eu era bióloga, a pancada em mim era maior. Como é que pode uma bióloga que já publicou 20 e tantos artigos falar sobre isso? Não pode, não sei o quê. Então, muito E o pior é que complicado. eles vão no pessoal, né? Muito. Pessoal. Eles vão muito, eles caçam mesmo, eles vão na pós, fala com o professor, fala com o coordenador de curso, fala com o reitor, fala com todo mundo. Às vezes eu acho que esse pessoal, eles têm mais fervor de queimar a gente do que o povo da igreja tem de escutar a gente. Tem mais fé também, né? Olá, pessoal. Vocês que estão assistindo esse podcast Conexão Diálogo, nós queremos pedir para vocês que estão gostando do conteúdo que é feito com muito profissionalismo, muita capacidade, se inscreva, dê o seu gostei ou não gostei e comente também. Isso é muito importante para nós. Depois que você fizer isso, continue assistindo o nosso conteúdo. Um grande abraço. Aí, depois dessa carta de retratação, aí deu uma esfriada um pouco, eu dei uma paradinha, porque eu tive Helena, né? Então, Sim. esses estresses, que aborrece, né? Sim, claro. Eu disse, não, eu vou dar dei uma segurada um pouco no processo, até porque eu estava amamentando, e aí é outra fase da vida da pessoa, então você é mãe, aí muda tudo, né? Então, eu dei uma parada, aí quando a Helena já tinha, acho que um ano, dois, talvez dois, eu voltei, foi logo depois da pandemia, porque ela nasceu em 2018, e depois, acho que 2020 eu fui para o congresso, ela devia ter dois para três já. E aí eu voltei a frequentar
ADI, né? Então foi Sim. depois. É. Aí a senhora teve contato com o Marcos também, né? E fez algum trabalho com ele? Foi. Aí eu estava já dando aula, eu defendi, terminei. Eu recebi meu diploma em 2020 e já estava dando aula, já era professora, estava tentando concurso. E aí o professor Marcos me liga e ele diz: Olha, a gente está com um projeto aqui para analisar plasma de chimpanzés e humanos. A ideia é a gente entender agora, a gente já sabe a nível molecular, mas a gente precisa entender a nível de proteínas. A gente sabe que morfologicamente a gente é diferente, alguns comportamentos são diferentes, e isso deve ser observável, né, em proteínas. Então, vamos fazer? Eu digo, vamos fazer. E aí eu disse, agora eu não posso ir para São Paulo, porque eu trabalho aqui. Aí ele fez, não, vamos ver. Aí a gente começou a trabalhar, eu ia mais nas minhas férias, e a gente conseguiu analisar, está em fase de escrever o paper, né? Já está, se Deus quiser, a gente termina esse negócio até o fim do mês, mas foi complicado, principalmente conseguir as amostras, depois analisar e ver o que é que a gente tinha. Plasma de chimpanzé é complicado de ter, mas, enfim, a gente conseguiu, e aí eu trabalhei com espectrometria de massas. Então, eu gostei muito da análise de proteômica. Eu já fazia genômica, né? Mas eu nunca tinha feito proteômica. Ah, e aí, quando chegou um certo momento, eu disse, ó, eu não consigo aqui. Era muita fraude de concurso. E não era fraude apenas por conta dessas confusões, era fraudes mesmo, de outras questões. E aí, Sim. eu disse, eu não vou conseguir ir muito longe nisso aqui. Eu vou tentar juntar as duas coisas. Eu trabalho com taxonomia de fungos, eu entendo de fungo e agora eu estou começando a entender de espectrometria de massas. E se eu juntar os dois? Então eu comecei a procurar alguém, né, que pudesse juntar. E aí eu consegui vir para o Canadá, onde eu estou agora, e eu faço isso. Eu trabalho com resistência, descobrimento de proteínas, perfil proteômico contra resistência de patógenos, fungos e bactérias. Então eu migrei um pouquinho de área para poder continuar a fazer pesquisa, né? Então, foi A isso. senhora tem uma palestra no TDI sobre os ribossomos, não é? E, Eu tenho um e review com o professor Marcos sobre ele, que eu não sim, sei quando é que ele vai mexer, mas a gente, a gente é um homem muito ocupado, né? Mas a gente tava, é, a gente fez sobre, porque o ribossomo, ele é a molécula biológica, uma das, né? Tirando o DNA, mais antigas, né? Porque ribossomo é RNA, então ele é uma das informações, não é só RNA, mas ele é um RNA com combinação de proteínas associadas. sim. Então, Ele é que produz as proteínas, né? isso. É porque assim, imagine que tem um programa que roda, eu tenho um iPhone, por exemplo, um programa que roda no meu celular, um programa em si, ele pode rodar no Android, mas ele não é o mesmo. Se eu pegar o Sim, mesmo, ele não vai rodar. Isso se chama linguagem. Existe uma sim, linguagem iOS, existe uma linguagem Android. É o mesmo princípio para a célula. Então, a linguagem do DNA é uma e a linguagem proteica é outra. Então, quem faz essa tradução de códigos entre o DNA e a proteína são os ribossomos, através de uma mensagem, que é o RNA mensageiro. Então, é, a ideia do ribossomo é que como é que ele evolui? Como é que ele evolui? Porque você tem moléculas menores de ribossomo, por exemplo, em eucariotos, a molécula é levemente menor, e você tem ela maior nos eucariotos, porque a carga de produção é maior também. E aí você vai analisar, tanto que quando a gente faz filogenia, normalmente a gente usa códigos de ribossomos, porque os ribossomos são mais antigos. E sim, e estão presentes em todos, né? Igual, né? Então, basicamente. Então, qualquer mudança genômica a gente vai observar mais a nível de ribossomos. E aí a ideia era como é que evolui o ribossomo? Como é que você consegue juntar um código com a proteína capaz de ler um texto? Porque o RNA sim, mensageiro é um texto de trinca. sim.
E você juntar, por exemplo, esse código aqui do iPhone significa isso do sistema Android. Do iOS significa isso e isso aqui é do Android. E ele vai fazendo a ligação para os dois sistemas lerem a mesma coisa. E é Sim, isso que sim. o Cosmo faz. Como se fosse um tradutor, né? Exato. Então, para ele fazer isso, evolutivamente falando, ele teria que ter surgido em pedaços. E esses pedaços, por qualquer razão que fosse, se juntaram e começaram a fazer. E aí a gente começou a analisar os papers que existem sobre a evolução dos ribossomos. Então, existia muito mais artigos contra a evolução dos ribossomos do que a favor da evolução dos ribossomos. Isso não Sim, sou eu que estou dizendo. Um review é quando a gente pega tudo que já escreveram, ou pelo menos não tudo, né? Porque é impossível, mas boa parte do que se escreveu e sim, coloca isso num texto em ordem, tipo assim, em ordem de grandeza, em ordem de relevância, em ordem também cronológica, né? A gente vai do que se sim. pensava ao que se pensa hoje. Então, a gente tem vários artigos de pessoas que fizeram reviews contra a evolução dos ribossomos. Inclusive, é uma cientista famosíssima, ela é de Israel, ela é a referência quando se fala de estrutura de ribossomos, que é o que ela estuda. E ela disse na palestra dela que não acha que houve uma evolução, que é projetado, que é um projeto. Ou ele nasceu todo, ou não Ou ele nasceria. veio dessa forma em que você tem pequenas adaptações, como algumas adaptações que tem do eucarioto para o procarioto, Sim, ou ele não funcionaria. Se você tirar peças importantes ali, ele não vai funcionar. Então, não tem como eu ir juntando pedaços para ele poder gerar novas informações, como é a informação proteica que eu estou falando. sim, sim, Então, ela falou, não sou eu que falei. Então, minhas palestras, por exemplo, eu tomo muito cuidado com isso. Eu não digo o que eu acho. sim, Digo que pessoas que têm um outro nível de conhecimento falam sobre. Então, quando eu vou palestrar, por exemplo, eu uso papers de artigos como Science, Nature. Eu não uso nem paper muito simples, eu uso pesado. Eu vou em quem a ciência diz que entende. Então, hoje a gente sabe que até os próprios teóricos da evolução estão querendo meio que o darwinismo do jeito que a gente acha, ele não é bem a resposta para o que a gente está procurando. Então, existe uma discussão de uma terceira via dentro do sistema da própria evolução, mas essa coisa de que a gente veio para o processo lento, gradual e sucessivo, essa ideia ela não funciona quando a gente vai para a célula, quando a gente vai para a será que é maquinária. o que eles estão chamando agora de neo-darwinismo? Não, o neodarwinismo é quando vem as mutações, porque Darwin ele não compreendia isso, né? O Darwin, Sim, Mendel veio depois, né? Então, sim, as leis de Mendel, nem Mendel falava sobre higiene, era fatores hereditários, ele nem sabia o que era, ele só sabia que passava, mas ele não sabia a proporção de como passava, mas ele não sabia o que é que passava, mas sabia que alguma sim, coisa sim, passava. Então, quando a gente começa a molecular chega, que os microscópios potentes chegam, que a gente começa a entender que tinha informação dentro da célula e que essa informação ela era passada, então a coisa muda. E aí entra o neodarwinismo, quando você começa a pegar conceitos do que Darwin falava, muitas vezes do que Lamarck falava, que são teóricos, e você junta tudo dentro de uma nova teoria. Então, o neodarwinismo surge com a mutação e a teoria sintética da evolução vem depois do neodarwinismo, quando aí você entra com macro, micro, saltos evolutivos, junta paleonto, junta todo mundo e aí você forma. A teoria sintética da evolução já está na 2 ou é na 3, se eu não me engano, de reformulação. E eles discutem sobre isso, que a gente está vendo o que não acontece. Não sou eu que estou falando, só que as pessoas não aceitam, porque o problema central dessa discussão é o seguinte: isso é da Grécia, né? Nem sou eu, isso é grego, sim, pensamento grego. Não existe outra forma. Ou essa caneta ela foi feita, ou essa caneta sim, ela foi feita por alguém, independente de quem seja. Não estou discutindo quem foi que fez. Estou dizendo, ou essa caneta ela veio pronta, ou luz, ar, calor, trovão, montou isso aqui com a tinta dentro, que é capaz
uma bolinha lá para girar a tinta, com a tampa para não secar. Ou um ou outro. Ou uma coisa ou outra. Ou uma coisa, porque a não ser que. Aí tem os ufólogos também, né? Mas não deixa de ser um Sim, criacionismo, na minha opinião, porque você está sendo trazido, né? Então você foi criado é, em um lugar e você vê. Então, não deixa de ser um. sim, sim. Vai bater nas duas Exato. opções. Vai bater nessas duas opções. Então, a ideia é essa. Ou você é produto da natureza, ou você é produto de algo ou alguma coisa. Não existe outra opção para o que a gente vê na vida. Só que à Sim, medida que a ciência avançou, eu nem culpo o Darwin, tem muita gente que diz que Darwin é burro, não sei o quê. Eu não acho. Eu acho ele um gênio. Porque no que ele tinha é o que ele viu. E ele fez no livro dele um capítulo só sobre os problemas, que se você achasse aquilo ali, a teoria dele ia cair. E já caiu, e eles sabem que caiu. Mas o problema é que se a evolução cai, e processos naturais e leis da natureza, tudo que eu disse, não criou essa caneta, quem foi que fez essa caneta? Só que é outra questão, é. essa pergunta é uma questão filosófica. Ela não é uma Sim, questão científica. Ela é sim, filosófica. Por quê? Existe uma diferença muito grande entre filosofia e, assim, não que filosofia não seja parte da ciência, é parte do pensamento científico. Precisa da. sim, Mas o que eu estou querendo dizer assim, prático. Se você é um arqueólogo e você está lá numa escavação e você achou um vaso, por lógica, você sabe que alguém fez um vaso. Porque um sim, vaso não se faz sozinho. Aí o sim. vaso tem cor, o vaso tem tamanho, o vaso tem forma, tem desenho. Não interessa se foi um homem, uma mulher. Não interessa quem foi que fez. Uma criança que fez. Mas interessa que ele foi feito. E que você pode ali datar de quando é que ele foi produzido. De que civilização ele veio. Mas você não sabe exatamente quem criou aquele vaso, quem fez aquele Sim. vaso. Então, existe. Aí é o limite da ciência, da ciência do jeito que a gente conhece. O limite da ciência é eu consigo ver que essa caneta ela não pode ter surgido por processos naturais. Ponto. Aí você vira para mim e fez, mas Mariana, quem foi que fez? Aí nós vamos Aí é sentar. outra coisa, é outra discussão, né? Exatamente. Aí nós vamos sentar é, e vamos discutir como entendeu? Sim. É, que é que pode ter feito, quem é que tipo de energia foi, quanto de energia foi requerido. E aí a gente pode ir para a filosofia, porque aí já não dá mais para testar. E Não dá. basicamente é isso aí que o TDI defende, né? O TDI Então, defende que foi criado. isso. Agora, quem criou já é outra coisa. Aí já não é mais dentro. É como o professor Marcos ele diz, na minha opinião, muito bem isso. A ciência termina aí. A ciência que a gente Sim, trabalha em laboratório, ela termina aí. Eu posso diagnosticar se isso foi feito ou se isso foi produto do acaso, de sim, ações naturais. Mas se ele não foi feito por ação de forças naturais, quem foi que fez? É filosofia. Aí tem que ter teologia, tem que ter, enfim. A sim, filosofia tem que entrar para tentar responder, porque vai acima do natural. Por isso que é o sobrenatural. E é isso que o pessoal bate no DI. Porque você dizer isso significa necessariamente que tem algo para além. E aí sim, você tira a natureza, você tira o nada, que cria sim. tudo, e aí alguém criou. Então, quem foi que criou? Que tipo de força é essa? E a que eu estou submetido? E algumas pessoas É, não querem aceitar que estão e doutora, submetidas. criar significa poder, né? Só cria quem tem poder. Quem não tem poder não pode criar, né? Exato. Aí entram as diversas correntes que tem no TDI, né? Tem uns que falam que é a panspermia, outros que é o Deus da Bíblia, outros que é outra coisa, né? Aí a discussão fica melhor até, né? Porque já É, se sabe que foi criado. É isso daí que eu acho que confronta a evolução, né? Isso é que eles não admitem, né? Que porque houve a a humanidade é uma interferência de visão alguém. naturalista. É uma visão naturalista. Então, materialismo filosófico. Quando a gente diz materialismo filosófico, nada mais é do que você explicar pelo material as coisas como elas surgem. Porque Sim, aí você tira. Porque se a gente está falando do natural, se é algo fora da natureza, é sobrenatural. Então a ideia era tirar o sobrenatural, as divindades, seja ela qual for, não estou nem entrando no mérito. Você tira as divindades da história e você passa a tentar responder todas as perguntas dentro do natural. sim, sim.
Esse que foi o movimento iluminista, né? Isso, mas Que nem fez tudo. exatamente isso. O problema é que hoje a gente sabe que nem tudo se explica de forma natural. Sim, 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 sim. Então, quando a gente bate de frente com essas questões, as pessoas ficam um pouco bravas. Porque, na minha opinião, aí é a minha opinião, certo? Muitos naturalistas, muitos evolucionistas, eles se apegam à teoria da evolução, não somente porque eles gostam, mas porque rejeita a ação de uma divindade. Não Sim. existe poder acima do meu sobre a minha vida, independente de quem que seja. E aí, quando você diz, não, mas e se as coisas realmente foram criadas? Aí você está submetido a alguém, a alguma coisa, seja ela qual. Sim, sim, E esse pensamento é um pensamento não aceito. Eu não aceito isso. Ah, você não aceita isso, tudo bem. É um direito seu não aceitar. Mas não significa que o que eu estou falando sobre a gente ter sido ou não um projeto, não significa que isso está errado. Não significa sim, sim. porque é diretamente, é implícito. Se a gente foi criado, implica que alguém tenha criado a gente, ou alguma coisa. Eles Então, também têm aquele pensamento, doutora, desculpa interromper, que o cientista só presta ou só é bom se ele for ateu. Se for alguém cristão, a opinião não é válida porque é religioso. Não é? isso, Aquele filósofo francês, Foucault, né? Ele defendia o controle do discurso exatamente por isso, desqualificando o orador, né? O cientista, né? Impedindo o isso. discurso exatamente por isso. E assim, quando você vai para essa seara, aí já mudando um pouco, quando você entra nessa seara da autoridade, é ainda pior. Porque, Opa, desculpa. Porque, por exemplo, você tem autoridades como, por exemplo, o professor Marcos, que é uma autoridade no que ele fala, da evolução química, por exemplo, e mesmo assim, as pessoas dizem, não, você está apelando para a sua autoridade. Sim, Lógico que vai apelar para a autoridade dele. Ele é autoridade no que ele fala. sim. Ah, não, mas é pela autoridade. Aí muda e vai direto é, Não, mas se você fez isso, você não é biólogo. Então vai para a descredibilização. Então eu descredibilizo a sua Lugar de visão. fala, que eles chamam também filosoficamente, né? Exatamente. É. Então aí começa essas questões, né, que vão para além do, da discussão em si. Então cria uma divergência que não deveria existir. Por exemplo, o fato é que não existe uma evolução química. E isso eu não sou eu que estou dizendo, isso quem diz é ele, né? Mas ele tem o argumento para aquilo. E ele é uma autoridade em química. E aí o cara diz: olha, eu sou autoridade, eu tenho 1.000 artigos publicados na vida, eu tenho 1.000 artigos publicados na vida, e eu estou dizendo a você que isso não acontece. E Sim. aí o pessoal fica louco, né? Diz que É, ele é isso, aí descredibiliza, tira de descredibiliza dizendo que ele é religioso, então, né? Porque ele se isso, declara aí como apela, cristão. então para eu dizer que a evolução não existe, eu preciso ser ateu. Pois é, pois é. Eu preciso Se ser a- ateu. Eu preciso acreditar que a gente veio do nada para descredibilizar alguma coisa. Não, né? Então, assim, eu acho que existe, digamos assim, eu não vou dizer boicote, boicote não é a palavra certa, mas seria algo como um bloqueio para Sim, determinados pensamentos. sim, 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 E sim. aí, quando você bloqueia determinados pensamentos, você impede que as pessoas discutam sobre aquilo. E se as pessoas não discutem sobre aquilo, se toma aquilo que você está falando como verdade. É o monopólio do discurso, né? Só eles querem falar, Aí, né? quando E você tem proibir o antagonismo, né? E aí, quando você tem isso, você intercorre num risco muito grande, Sim. que é você, digamos assim, você impedir a evolução do pensamento científico. Sim. Porque Isso o é mais pensamento grave na academia, porque acontece na academia, que era o local de discussão, né? É o não é mais. fórum para discussão. É, Aí não é mais um lugar para isso, não é mais o lugar onde a gente concorda ou discorda, é mais um lugar que a gente
concorda, vamos concordar em discordar. Mas por que você discorda? Ah, deixa pra lá. Vamos. Eu acho que a gente pode classificar como militância, então, né? É um lugar de Porque, por exemplo, militância. eu vou lhe dar um exemplo bem simples. A fisiologia. Você é dentista. A gente É, conversou com a dentista. Então, você precisa da teoria da evolução para fazer um sim. canal. Para fazer um canal? Não. Precisa. Não. Você precisa por exemplo, uma pessoa que estuda educação física, ela precisa entender da teoria de Darwin para saber como é que o movimento ocorre? Não. Então, as ciências seguiram sua vida sem precisar do Darwin para isso. Então, assim, a gente tem uma vida inteira de coisas publicadas que não necessariamente intercorrem na medida de que, isso aqui deve ter sido uma força. Não interessa, porque a gente consegue estudar. Então, assim, a teoria da evolução, foi um cientista evolucionista que disse isso. A teoria da evolução é a única teoria que ela não pode sofrer críticas e ela é uma coisa fundamental, mas extremamente, tipo assim, não necessária para o conhecimento científico. Você não precisa da teoria da evolução para fazer uma cirurgia. Sim. Você não precisa dela. Então, ela é uma teoria do tudo que você não usa para nada. Não usa para nada, é. E tem alguns artigos, doutora, só para sua informação, para enriquecer, que defendem que o siso, o último dente que nasce do terceiro molar, é uma forma de evolução, porque nós estamos perdendo o siso, quando na Sim. verdade é o contrário. Nós estamos perdendo porque nós estamos diminuindo a maxila, a mandíbula, e ele está desaparecendo pela aquela teoria do uso e desuso. Uhum. Né? Uma outra coisa que tem na boca interessante é a informação arbitrária. Quem disse que o nosso dente da frente tem que ser incisível, ele tinha que estar aqui. Não Hum. é? São bases, as 4 bases da TDI estão na boca. Eu já até identifiquei todas as 4. Entendeu? A antevidência, por exemplo, da dor, a dor no dente é uma antevidência para informar o corpo que nós estamos sofrendo. E Sim. outras coisas, que depois a gente conversa aqui. Agora, não importa, eu estou conversando mais com a senhora. Aí a Uhum. senhora teve o contato com a TDI e essa defesa dos seus princípios cristãos também. Em que momento esse choque lhe levou a, a ir embora? Não foi bem por isso que eu decidi sair, né? Sim, Infelizmente, no país da gente, a gente passa por várias questões, assim, de concurso, então existia muita conversa sim, se os concursos públicos, do jeito que a gente conhece, ia se acabar, que o professor... Tem muita especulação também, sim, mas a maioria dos concursos tem alguém que tem alguém dentro, e aí bota você para dentro. sim, Cursos das faculdades privadas, elas são mais rotativos, porque as pessoas entram e saem, né? E aí, digamos, é menos criterioso, e aí, aí como não tem tanto critério, você, vamos dizer assim, tem mais uma licitude. Um concurso público depende muito das pessoas que estão na banca. Então, às vezes tem alguém, um colega seu, que um filho dele, o aluno dele está lá no grupo e está fazendo aquele concurso, aí você, tá o moleque para dentro. E aí bota. É arbitrário, não é uma coisa muito. favorecimento, né? Existe um favorecimento. Então, quando isso aconteceu, e eu já tinha passado por 3 concursos, e já tinha passado na primeira fase em 3, quando eu dava a minha aula, já com 6 anos 5 anos de sala de aula, e tirava nota baixa. Não tem como. Não, não estou dizendo que eu posso até perder, porque tem Sim. alguém melhor do que eu. Mas a gente não passar, era não passar, era me dar uma nota mais baixa para eu não continuar no concurso. Então, eu disse, tem alguma coisa errada que não está certa aqui. E aí, com essa questão da espectrometria, eu curti fazer, gostei muito mesmo. E aí eu disse, eu podia juntar, né? Eu podia fazer alguma coisa. Mais ou menos aí eu me considero uma boa cientista, não a melhor, Sim. mas boa o suficiente para fazer coisas melhores e não ter que ficar dependendo disso. Queria voltar para pesquisa na universidade privada, você não tem tanto tempo para pesquisar, você dá muita aula, então você não tem muito tempo para dedicar para isso.
E aí eu comecei a pesquisar o que é que eu ia fazer fora. E aí surgiu essa oportunidade aqui, eu peguei com gente. Eu acho que foi em abril do ano passado. Eu entrei em contato com a professora, ela me recebeu e em setembro eu já estava aqui. Então, de lá para cá, trabalhando na parte e estou gostando muito do que estou fazendo, aprendendo muita coisa nova que eu não fazia antes. E é sempre, vamos dizer assim, foi mais uma descompressão do que eu já vinha passando, né? Sim, De, de querer algo novo, de querer algo seguir, não. E aqui fora a gente sabe, né? Você não precisa necessariamente ser professor, porque como bióloga no Brasil eu passo num concurso que não tem nada a ver com a minha área, ou, ou eu, ou eu vou fazer, eu vou dar aula para ensino médio, que era uma coisa que eu não queria, de jeito nenhum. sim, sim. Poderia até fazer para conseguir um dinheiro, mas não para o resto da minha vida. Ou iria ser professora universitária, que era uma coisa que me permitia fazer pesquisa e me permitiria também. Aqui fora, não. Aqui você pode trabalhar numa empresa, aqui você pode ser professor, aqui você pode trabalhar na universidade como pesquisador, você tem um leque maior de oportunidades. Então, eu corri atrás disso até porque eu tenho filha, né? Sim, Então, quando a gente faz as coisas pelos filhos também, não é só por tudo nós. muda. Muda Depois que tem tudo. filho, tudo muda. Então, assim, o meu ímpeto de sair principal foi esse. Eu quero dar à minha filha a oportunidade que. Porque minha mãe sempre disse assim: ó, a gente não é uma família que não tem dinheiro. A gente tem o suficiente para viver bem. Mas a gente Sim. não é rico, não tem herança aqui. A herança que a gente passa é o conhecimento, porque o conhecimento ninguém lhe tira. Isso ela me disse uma vez. Meus pais me diziam muito isso aí. Então, Só me assim, diziam isso. é, então eu lembro que quando ela disse assim, ela fez, eu dei a você mais do que eu tive. Meus pais me deram mais do que eles tiveram. E eu quero que você dê, e você tem que dar a Helena mais do que você teve. Eu digo, agora você botou a barra lá em cima, né? Como é É, que eu vou dar para a Helena mais do que o que eu tive? Porque minha mãe, pô, mãe me botou em inglês, eu falo inglês por causa dela, botou nas melhores escolas, sempre que eu precisei de alguma coisa, nunca faltou nada de estudo, de comida, de vestir, nada. Sempre tive tudo o que eu precisei para chegar onde eu cheguei. Então, como é que eu vou fazer isso por Helena? Nossa, aí eu disse, aí complicou. Então, aqui eu consigo fazer. Aqui eu consigo, por exemplo, minha filha vai fazer 7 anos, ela já fala inglês e português. olha só. Eles aprendem É, rapidinho, mais rápido, é, é. muito. 2 minutos já estão falando. Então, são, são coisas que eu não poderia fazer no Brasil, por exemplo. Não dessa forma, Sim. entendeu? Então, hoje ela tem chances, e eu também, meu esposo também, que a gente não tinha quando a gente estava no Brasil. Então, a minha vida mudou por causa disso, porque eu não ia, até mesmo que eu conseguisse ser professor e tudo, eu vejo alguns professores que lutam muito para conseguir as publicações, para conseguir financiamento para poder fazer pesquisa. Existe N níveis de problemas no Brasil. E aí não é, eu nem vou entrar aqui em Ceará, porque governo X, governo. É um problema ninguém no É, Brasil investe muito em educação. é um E aí, problema cultural, né? e aí não investe também em educação ciências básicas. Então, eu entendo, mas entenda que se você não investe no básico, o avançado não chega. Então, as pessoas querem investir em novas drogas e novas isso, mas a galera da base é que está descobrindo as espécies que tem. Então, não existe muito esse. Ah, a diversidade. Eu vejo às vezes as pessoas, porque a diversidade está se acabando. Sim, e os projetos de diversidade estão sendo cortados. Então, existem níveis de problemas, números, em que quando você sai, você vê que tem também, mas não é do mesmo jeito. Sim. Existe é outro país com outra visão, com outra forma de abordar o assunto, com outro incentivo para a ciência. Então foi por isso. Entendi, entendi. Mas, logicamente, que os seus projetos é, incluem também, talvez, vamos especular, uma volta ao Brasil? Ah, eu não sei, só aí
Aí eu vou apelar para a fé, né? Só se Deus mandar. Se Deus chegar assim, minha filha, você vai voltar, eu disse, eu volto, porque aí eu não vou brigar, né? Inclusive, é engraçado, esses dias eu fui deixar minha filha na escola, e aí ela virou para mim, já tá grande já. Aí eu olhei assim para ela, maiorzinha, aí eu disse, quem deixou você crescer? Eu não deixei você crescer, eu quero você crescer. Eu não quero que você cresça, não. Aí ela fez, foi Jesus, meu Deus. Aí você me quebra, né? Porque aí como é que eu vou brigar? Eu não posso brigar com Jesus, ele tem que deixar você crescer. Tá bom, tá. Então, assim, eu não vou discutir com Deus se ele chegar para mim e dizer, olha, eu quero que você volte. Mas enquanto eu vejo muita ação de Deus até na saída, nessa minha Sim, saída, nas oportunidades que me apareceram e aparecem ainda. sim, Então, o que eu faço, eu posso fazer de qualquer lugar. E apoiar as coisas da forma como eu sempre apoiei, eu posso fazer de qualquer lugar. Tanto que a gente está aqui, né? é Mas, verdade. mas eu realmente penso muito no futuro da minha filha, no momento. E aí existe o papel homem e mulher, são papéis diferentes. Sim, A criação e a melhor chance que eu puder dar à minha filha, eu vou dar. E eu tenho certeza que Deus tenha nos abençoado, porque Ele sabe a razão pelo qual. Não é vaidade, não é nada disso. É a melhor chance para ela. Então, entendi. Doutora, nós vamos fazer um intervalinho de 3 minutos para tomar uma bom, água. Volta já, tá tá bom? bom. Um Tá minutinho ótimo. só. Um sonho, para se tornar realidade, exige muito mais do que a vontade do sonhador. É necessário ter coragem, sabedoria, determinação e, acima de tudo, ação. Há mais de uma década, a Wiki Telecom surgia como um grande sonho na mente do empresário Paulo de Tarso Baima Filho. E como mentes conectadas mudam o mundo, em 2010, esse grandioso projeto começava a se concretizar. Nascia a maior operadora de telecomunicações do Maranhão e uma das maiores do Brasil. Homologada pela Anatel, a Wiki Telecom possui mais de 35 mil quilômetros de rede backbone, com 100% fibra ótica, totalmente própria, abrangendo 9 estados e o Distrito Federal. Somos uma das operadoras que mais cresce no Norte e Nordeste. E para garantir nosso pioneirismo e excelência no mercado, investimos em uma infraestrutura de rede de última geração, através de implantação de Smart Cabines com a tecnologia DWDM em todas as nossas rotas, garantindo a máxima qualidade e segurança aos nossos clientes. A Wiki Telecom possui atuação fortemente consolidada nos estados Maranhão, Pará, Piauí, Ceará e investe continuamente na expansão de sua rede para outros estados. Ao todo, levamos conectividade para mais de 400 cidades do Brasil, oferecendo um atendimento de excelência a clientes residenciais, empresariais, provedores de internet ISP e governamentais. A Wiki oferece os serviços de internet banda larga, link dedicado, LAN to LAN, construção e manutenção de redes FTTH e Metro, telefonia fixa IP e soluções de data center, como armazenamento de dados em nuvem e hospedagem física de equipamentos dos clientes, utilizando toda a qualidade, segurança e infraestrutura dos nossos 2 data centers, sendo um deles considerado o maior data center do estado do Maranhão. Para garantir um atendimento de qualidade e excelência, investimos na capacitação e profissionalização dos nossos colaboradores. Nossas equipes de suporte e monitoramento estão à disposição dos nossos clientes para solucionar qualquer eventualidade. Para consolidar ainda mais nossa hegemonia, nossa rede foi construída em anel com total redundância, sendo 100% própria, ou seja, sem a necessidade de terceirização de transporte, além de oferecer segurança e proteção anti-DDoS. E para garantir a máxima eficiência em conectividade, estamos conectados aos principais IX nacionais e a 9 IX internacionais. E ainda com o objetivo de oferecer mais oportunidade de alcance aos nossos clientes, fazemos swap de rede com outras grandes operadoras do Brasil. Nossa principal meta é continuar avançando e conectando muito mais pessoas ao mundo, através das nossas soluções em conectividade.
Por isso, investimos continuamente em novas tecnologias para garantir mais oportunidades e um futuro melhor para todos. Wiki Telecom, construindo futuros através da conectividade. Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Locadora Cargo, o veículo certo no lugar certo. E Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Olá, pessoal. Vocês que estão assistindo esse podcast Conexão Diálogo, nós queremos pedir para vocês que estão gostando do conteúdo que é feito com muito profissionalismo, muita capacidade, se inscreva, dê o seu gostei ou não gostei e comente também. Isso é muito importante para nós. Depois que você fizer isso, continue assistindo o nosso conteúdo. Um grande abraço. Retomamos aqui. Hoje estamos com a doutora Mariana Cavalcante e voltamos com nossos patrocinadores, o Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicação do Maranhão, 35 mil quilômetros de rede de fibra ótica, presente no Maranhão, Pará, Piauí e Ceará. Um dia nós vamos chegar na Paraíba, número 1 em fornecimento de internet governamental e provedor ISP. Locadora Cargo, o veículo certo no lugar certo. IBMED, Instituto Brasileiro de Serviços Médicos. Cel Dental, clínica odontológica especializada em atendimento e serviço de qualidade. Agende sua consulta 32214174 e CB2Go, a melhor cafeteria de São Luís, localizada no Renascença. Oferece bebidas quentes e geladas, salgados, pães de queijo e outros. Pedido pelo iFood ou pelo WhatsApp 32101032. Doutora, retomando aqui, a senhora já está em alguma igreja aí batista? Já Tem encontraram a alguma? Calvary Church, que a gente frequenta, e também tem a Vine Church, né? Que é uma igreja aqui em Cambridge, é uma cidade próxima. E isso é essa igreja é de brasileiros, né? Sim, Então, eles foram à nossa casa fora de casa, tem muito amigo, tem muito brasileiro aqui. Então, sim, a gente fez, graças a Deus, muitas amizades boas, né? A gente participa de uma célula lá, que é aqui na cidade que a gente mora. Então, a gente tem frequentado os cultos, feito acampamento, que é uma coisa que eu nunca fiz, acampar. A gente acampou de barraca, de trailer, de tudo. É muito bom. sim. A gente vai junto com eles conhecem mais, né, a região, a gente acabou de chegar, então é, tem sido bem legal. Eles têm sido, assim, uma bênção para a gente. Ah, legal. E seu contato com a TDI? Ela deu uma parada, porque a- como eu ia mudar de país, e ia ter que aprender muita coisa quando chegasse aqui, eu tive que dar um Sim, time para poder, até para poder aprender, me dedicar, né? Porque às vezes algumas pessoas se empolgam com a TDI, mas elas têm que entender que isso tem que ser levado muito a sério para não causar o problema que a gente sabe que causa, que é o erro da informação. Então, às vezes as pessoas ficam chateadas quando me perguntam assim: "Ah, a senhora acha que deveria ter TDI nas escolas?" Eu disse: "Eu acho que não." As pessoas dizem: "Por quê?" Eu digo: "Porque eu acho que muita gente não sabe nem o que é que TDI é, vai ensinar errado." sim, E aí, se você ensina errado, você causa um problema para a teoria e muitos problemas vêm com isso. Então, a gente não tem uma capacitação ainda, né, real sobre o assunto. Existe muita gente entusiasta da ideia, mas não existe vamos dizer assim, um conjunto de pensadores que se dediquem a isso, porque a academia não deixa. Então, a gente é, normalmente compartilha as informações em congressos, e os congressos, você estava lá, você viu, né? Eu não fui esse ano que eu estava aqui, mas é muita gente, é muita coisa, a gente mal consegue conversar. Boa parte das nossas conversas são informais fora. Algumas coisas saem, outras não. Eu acho, por exemplo, os Estados Unidos mais organizados do que a gente nesse sentido. A gente tem mais gente que bota a cara e eles têm menos. Em compensação, eles têm mais, digamos assim, publicações, coisas desse tipo do que a gente. Então, existe um balanço aí.
Mas eu dei uma parada, eu estou na pós, né? Que a gente tem uma especialização de pós em DI, em João Pessoa, na Unilife. Eu sou professora da Unilife, da parte, inclusive, eu vou dar meu primeiro módulo agora, em dezembro. É, e eu dei um time, mas eu disse aos meninos que na hora que eu me estabilizar mais, que eu conseguir organizar, porque fica tudo. Aí muda de apartamento, muda. É muita coisa, e eu quero me dedicar a isso de forma como eu sempre fiz, com Sim, com a excelência. Não vou fazer só porque eu quero fazer, eu vou fazer porque eu quero que seja feito com excelência. Porque, como eu disse, a minha história é assim: Deus me botou aqui. Se Deus me botou aqui, eu vou fazer com excelência, como quem canta louvor tem que fazer excelência, como quem prega a sim, palavra faz com excelência. Eu quero fazer isso, independente do que for. Até o meu trabalho de proteômica eu faço com excelência, porque a pessoa vai saber que eu sou cristã, em algum momento ela vai saber que eu sirvo a um Deus e ela vai ver que eu sou diferente por causa disso, da postura. Então, a sim, minha sim, postura sempre foi muito nesse sentido, de fazer com excelência. Então, todas as palestras que eu faço, eu estudo meses. Eu faço elas pesquisando muita coisa, até porque eu não falo o que eu penso, eu falo o que as pessoas falam. Então, por exemplo, se eu for falar, e eu falo de assuntos totalmente diversificados, né? Então, já palestrei sobre informação molecular, que era uma coisa mais próxima ao que eu fazia. Depois eu comecei a pesquisar sobre explosão cambriana, e aí depois a gente, já com o professor Marcos, a gente começou a trabalhar com ribossomo, proteômica, e agora a minha vida está virando para a área de proteômica. Então, existe outro universo, que a ciência, ela é um negócio fantástico. Eu, como eu gosto de ler, escrever e estudar, para mim é tudo muito bom, mas demanda um tempo que no momento eu não tenho. Eu não tenho essa flexibilidade mais para estar fazendo isso. Eu oro muito a Deus que vai chegar o momento que eu vou voltar. Todo mundo fica, você tem que vir. Eu disse, deixa eu organizar que eu vou. Calma, calma, eu vou. sim, Mas esse momento ainda tá o momento de adaptação da gente aqui. Então, criança que não fala a língua, depois começa a falar, aí tem o esposo, tem o meu trabalho, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e eu não tenho como me dedicar da forma como eu gosto de me dedicar. Mas dentro do possível eu sempre contribuo, dentro do possível eu sempre estou por perto. Os meninos sempre entram em contato comigo, eu estou sempre à disposição no que eu posso fazer. E é isso, é o que eu posso fazer no momento eu faço, mas eu não estou sim, mais sim. como eu estava. Tá. Eu vou lhe pedir que mais para frente a gente marque uma outra palestra, agora numa outra modalidade, a senhora apresentando a explosão cambriana, tá Tá, bom? Com tá. slide e tal, uma outra coisa. A gente sabia que a senhora estava no período de adaptação, de muita coisa corrida, ó, organizar casa, trabalho. Então, mais para frente a gente vai fazer uma outra palestra nesse sentido aí, tá? Tá. Apresentando seu trabalho já. Tá bom? A gente entra em contato. Doutora Mariana, foi muito bom a gente conversar, lhe conhecer. Eu já tinha ouvido pessoalmente uma palestra sua no quarto congresso, não é? Ah, E já vi alguma coisa na internet, muito legal. E gostaria que a senhora dissesse as suas considerações finais para a gente. bom, eu queria agradecer o convite, foi muito bom bater esse papo. Fico muito feliz de ter outro canal em que a gente possa discutir essas questões, né, sobre origens, sobre o porquê da gente estar aqui, como é que a gente veio parar aqui, coisas filosóficas, né? Eu gosto muito dessa área também. Então, muito Sim, obrigada pelo espaço, de todo o coração. É, e eu gostaria muito que essa mensagem chegasse para mais pessoas. Em que sim, sejam críticos, né? Como cientistas sejam críticos, como pessoa seja cética. Um bom cientista ele é cético, ele não sei se é, sabe? E aí essa força motriz que faz com que a gente pesquise, essa é a força motriz que faz com que a gente se aprofunde, a gente, sabe, queira dragar tudo de conhecimento para si, para tentar formular a nossa própria opinião, ou pelo menos um roteiro do que é, como pode ter acontecido. Ao mesmo tempo, eu me preocupo um pouco, e aí eu deixo uma mensagem também para quem está começando. Se você está começando, você precisa estudar. Então, é uma coisa que eu via muito, era muitos jovens entusiastas, lindo, bonito de ver, mas não tem
Não estou dizendo que ele tem que ter o título. Às vezes o título é o de menos, né? Mas não ter o conhecimento necessário para bater um papo com essa galera que já vem há muito tempo discutindo sobre isso, principalmente os evolucionistas mesmo. Então, eu sempre digo assim, estude. E estude mais um pouco. Quando você achar que tá bom, estude mais um pouquinho. E aí você vai. E aí você começa, porque é treta, é confusão. A minha vida é repleta disso. Tudo foi embasado nisso. Mas Deus honra. Quando você faz com excelência, quando você faz com propósito, Deus honra. Eu não tenho a menor dúvida disso. As pessoas que eu conheci, as pessoas com que eu convivi, o que eu aprendi com elas e por elas, né, no sentido de trabalho, nossa, é uma coisa assim que às vezes eu pisco e eu não acredito ainda nas coisas que acontecem. Então, Deus move à medida de que você faz da maneira certa. Ore, ajoelhe, estude muito. Precisa se estudar muito. Precisa se entender muita coisa para poder a gente abrir a boca para falar. Tem coisas que eu não falo porque eu não entendo. Eu entendo o suficiente para eu entender, mas daí para eu passar para alguém, eu preciso estudar mais. Eu sempre acho que eu tenho que estudar mais. Então, eu acho que isso é um assunto que vai ser o assunto do futuro. Eu acho que está chegando mais perto esse momento. Eu não acho, talvez que a DI em si ela seja aceita, mas eu acho que as ideias da DI têm movimentado a comunidade científica e tem algumas coisas sendo reformuladas, repensadas dentro da própria teoria da evolução que vão abarcar determinados conceitos da DI. No futuro, talvez a gente sente e diga, olha, tá vendo? Eles não eram um monte de doido. Eles eram pessoas que estavam questionando um paradigma apenas. E eles não estavam questionando porque eles achavam que era um Deus bíblico. Eles estavam questionando porque o processo assim não funciona. E a gente está vendo que não funciona, né? Então, eu acho que vai chegar esse momento algum dia. Talvez, como foi com Lamarck 200, 300 anos depois, não vou entrar aqui no mérito de tempo, mas eu acho que vai. E aí eu gostaria muito que no futuro as pessoas lembrassem da gente nesse sentido. Não de mim, mas da gente como grupo, eu digo. Talvez do professor Marcos como pessoas que eles achavam que eram loucos e na verdade não eram, né? Eram pessoas que estavam pensando assim, à frente do seu tempo e à frente do que a gente tinha disponível. Então eu me sinto muito honrada de fazer parte desse grupo. É uma galera muito gente boa, são pessoas que lhe abraçam com braço e perna. Então, se você quiser entrar, seja bem-vindo, mas saiba que é turbulento. Como todo turbulento. É verdade, é verdade. Eu às vezes brinco, eu já disse até para Marcos, eu tenho a impressão que se Charles Darwin, se ele tivesse conhecimento das informações atualmente, ele tinha retirado o livro dele de circulação. Era muita vergonha. Ele não, talvez ele publicou. E outra, ele era, quando se fala que um químico não pode falar de biologia, o Charles Darwin, ele era teólogo, né? Falava de naturalismo. É porque era Então, lugar de filósofo. fala, lugar de fala, então está errado o conceito. É. Mas, doutora, muito obrigado, né? Dê lembrança ao seu esposo, sua filha, espero conhecê-los algum tempo desse, não é? Bom frio para vocês, Ah, tá? Porque aqui tá, porque aqui tá um calor gostoso demais, não é? Aqui é uma ilha e o vento sopra bacana. Para onde eu passo eu vejo o mar também, assim como João Pessoa também tem, não é? Mas felicidade para vocês. Que Deus abençoe vocês. Eu também eu sou congregado numa igreja batista, nascido e congregado, minha família toda. Né? Cremos que a volta de Jesus está muito próxima, não é? São fatos, né? Como a ciência ela se baseia em fatos e dados, não é? A volta de Jesus está mostrando fatos e tem dados bíblicos. Não é? Também vai ser científica a volta dele, assim eu espero. é. Né? Que o Senhor te abençoe e te guarde aí e que tudo transcorra segundo a vontade de Deus. Tá bom, minha irmã? Amém. Grande abraço para vocês. Até logo. Até.
A Wiki Telecom, maior operadora do Maranhão, com mais de 35 mil quilômetros de rede, oferece serviços com condições exclusivas para clientes empresariais e provedores ISP. A Wiki possui a tecnologia DWDM em toda a sua rede, possibilitando o fornecimento de velocidades acima de 100 GB em canais independentes com a menor latência, proteção anti-DDoS e redundância. Wiki Telecom, conectando os maiores provedores de norte a sul do Brasil. 98 99122 7918. Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Locadora Cargo, o veículo certo no lugar certo. E Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso.